Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal Eduquimais SCPE. Agora a nossa aula será para o 7º ano, tá? Peguem seus materiais para anotações. Informem aqui no canal, nos comentários, seu nome completo, sua turma, sua escola, tá certo? Lembrando que hoje nossa aula 9 será a aula de revisão para vocês fazerem a prova, a avaliação de vocês daqui a pouco. Quando terminar a aula, prestem atenção em toda a revisão dessa aula e também na aula complementar que seus professores disponibilizarão para vocês, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de revisão. Antes da nossa aula, da nossa revisão, vamos fazer a correção da atividade anterior, tá? Da aula 8. Então, confiram aí, ó. Primeiro, quais os principais grupos étnicos formadores da população brasileira? Então, podemos associar a formação étnica brasileira, os indígenas, africanos, europeus e asiáticos, tá? Segunda questão. A população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes é, então, com certeza a alternativa B, região sudeste, tá? Lembrem dela. Terceiro, uma possível consequência direta da progressiva diminuição do crescimento populacional do Brasil nos próximos anos é, tá? Então a alternativa certa seria a letra B. O envelhecimento populacional é uma consequência, o Brasil está se tornando agora um país mais envelhecido, tá? Também a diminuição da natalidade, né, do número de filhos, e assim vai. Questão 4. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil alcançou uma população superior a 190 milhões de habitantes, totalizando 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Diante desses números, podemos concluir que o país é, então a alternativa certa, letra B. Então, o Brasil é um país populoso, tá? Lembrando que a gente vai ver populoso e povoado. Quinto, quais os princípios básicos para o aumento da expectativa de vida dos brasileiros? Quais os fatores que vão aumentar a vida dos brasileiros, que vão influenciar? Então, com certeza, a educação, saúde, né, lazer, segurança e etc. Né, qualidade de vida. Feita a correção, vamos lá para a nossa aula de revisão, tá, da segunda unidade. Os conteúdos que iremos abordar, ó. Fluxos econômicos por regiões e estados do Brasil, espaço urbano e espaço rural, atividades primárias, ó, e a origem da indústria no Brasil, população brasileira, distribuição e diversidade, tá? São alguns conteúdos vivenciados nesse bimestre. Fluxos econômicos do Brasil, ó. A história da economia do Brasil é também a história da sociedade brasileira. Compreender nosso passado econômico é compreender como nos formamos enquanto sociedade, povo e territorialidade. Isso é um processo histórico regional, tá certo? Cada região tem sua história, sua economia, como surgiu, quais as práticas de ocupação, tudo isso nós vimos, né, nas aulas anteriores. De acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, em 2019, o Brasil ocupava a 9ª posição no ranking da economia mundial. Então, veja, nós tínhamos uma posição privilegiada, a segundo o FMI, né? A 9ª economia do mundo. Hoje já caímos, né? Descemos alguns degraus, graças a crises políticas, econômicas, né? A pandemia e vários fatores. Principais atividades econômicas do Brasil. Então vamos lá. Vamos para a região sudeste, onde tudo começou. Prestem atenção. A indústria, a urbanização, a economia, tá?
A industrialização brasileira avançou em meados do século XX, sendo iniciada na região sudeste. São Paulo, o estado possui um grande parque industrial, principalmente em São Paulo, a cidade, né? Na região metropolitana, chamada região do ABC Paulista. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, são cidades industriais. Então nós temos aí, ó, o mapa da região sudeste ali, do estado de São Paulo, lá no sudeste. E essa região aí em colorido são algumas cidades industriais que formam o ABC Paulista. É o coração econômico do Brasil. Tem até um formato aí de coração. É o coração econômico do Brasil. As principais indústrias. Tudo vai começar ali, tá? As metalúrgicas, as montadoras. Toda a questão industrial e econômica do Brasil. Isso vai gerar várias consequências. Olha aí imagens, ó, de algumas indústrias lá do ABC Paulista. A tecnologia, a metalurgia, tá? A linha de montagem ali, ó, composta por robôs, que antes era feita pela mão de obra humana, tá? Agora a mecanização e a robotização, tá? Está incluída nesse cenário. Então é uma tecnologia avançada na indústria lá na região sudeste. Espaço rural e espaço urbano. A gente viu em outras aulas, vamos diferenciar, né, um espaço do outro. O espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades. A zona rural também é chamada de campo, tá? Então, quando falamos de campo, nos referimos à zona rural, tá? E esse espaço rural são praticadas as atividades primárias, que nós vamos ver. Quais são? O espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitações, o que chamamos de cidades. O fenômeno caracterizado pelo crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial, é chamado de urbanização. Lembrem, urbanização é o crescimento das cidades em tamanho e em população, em número de habitantes, tá? Uma das principais diferenças entre urbano e rural encontra-se nas práticas socioeconômicas, sociais e econômicas. O espaço rural engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário, o primeiro, extrativismo, agricultura e pecuária. Ao passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, o segundo setor, indústria e produção de energia. E o terciário, que é o terceiro setor, o comércio e os serviços. Olha aí, ó, os setores da economia. O primário vai fornecer a matéria-prima, o secundário vai transformar a matéria-prima e o terciário vai vender, certo? Esse produto feito na indústria. Ou através também da sua mão de obra, dos seus serviços. Então, lembrem dessa sequência. Êxodo rural. O que é êxodo rural? Né? Êxodo é saída, viu, gente? Lembrem, saída. Termo pelo qual se designa o abandono do campo por seus habitantes que, em busca de melhores condições de vida, transferem-se para os centros urbanos. Nada mais é do que a saída de pessoas da zona rural para morar, né, para residir nas cidades, nas áreas urbanas. Olha aí a imagem, ó. O antigo caminhão de pau de arara, onde muitos nordestinos saíram, né, em busca de trabalho, de outras condições de vida, né, em cidades grandes. Tá? Esse é o êxodo rural. Migração campo, cidade. As atividades primárias. Ó. O setor primário da economia pode ser considerado como o ramo das atividades humanas que produz matéria-prima, que, por sua vez, são os bens e produtos extraídos diretamente da natureza, que podem ser consumidos enquanto tal ou serem transformados em mercadorias.
Então, olha aí, ó, é a primeira atividade, ó, a agricultura, as plantações, a pecuária, na criação de animais, tá? E o extrativismo, que é a retirada, a extração de recursos, seja mineral, seja vegetal, ou seja animal, né? Esse conjunto aí formam o setor primário. Dentro desse setor nós temos a pecuária. Qual é a importância da pecuária? Consiste na criação de animais para o sustento humano, sendo historicamente um método substitutivo da prática da caça. Mas também utiliza da pecuária para a produção de materiais como couro e a lã. Além da criação de animais e de nos fornecer alimento, a carne, a pecuária também vai fornecer aí materiais, ó. Por exemplo, a lã das ovelhas, o couro do boi, não é? Para fazer aí as carteiras, as bolsas, os sapatos. Então, todos esses meios, esses produtos são utilizados da pecuária, né? Dessa extração aí dos animais, tá certo? Agora vamos para a origem da industrialização no Brasil. Quando é que o Brasil passa a se industrializar, né? Então vamos lá fazer esse breve resumo. O Brasil faz parte do grupo de países que realizaram a chamada industrialização tardia. Tardia, demorou a acontecer, lembra? Ou seja, o processo de implantação das indústrias demorou mais do que em outros países. Enquanto na Inglaterra, esse processo iniciou-se no século XVIII, no Brasil, ele só foi ocorrer quase 200 anos depois. Então veja por que a industrialização é tardia. Enquanto acontece a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, no século XVIII, tá? O Brasil só conseguiu isso 200 anos depois, né? No meados do século XX. Graças também à importância do governo desses dois senhores que estão aí, ó. Claro que outros também foram fundamentais, mas podemos atribuir a eles grande importância na industrialização brasileira. O primeiro é o gaúcho Getúlio Vargas, presidente do Brasil, por duas oportunidades. Lá em 1930, onde ele começa, né, através da Revolução de 30, Vargas chega ao poder, através de um golpe também, já começa dali, mas ele chega ao poder e passa 15 anos. Então ele vai abrir as portas para a indústria brasileira. Vários motivos vão se dar para que isso aconteça, tá? E aí no segundo mandato, de 51 a 54, tá? Quando ele funda aí a Petrobras, a indústria de petróleo brasileira, em 1953, isso é fundamental para que o Brasil se torne industrializado, importante economicamente, certo? E o outro aí é o mineiro Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil também, aí no fim da década de 50 até 1960. Foi ele o responsável pela construção de Brasília, né? Ele que inaugurou a nova capital lá no Distrito Federal, também muito importante. Ele criou um lema fundamental para a industrialização brasileira, chamado 50 anos em 5. Então revolucionou o Brasil. Ele evoluiu, avançou 50 anos em 5, tá? Enquanto teve no seu governo. Então, importante esses dois presidentes para a industrialização brasileira. A economia brasileira antes da indústria. Como era o Brasil antes da chegada da indústria? Preste atenção para a prova. Ao longo do século XIX, início do século XX, o café consolidou-se como o principal produto brasileiro, gerando um enorme desenvolvimento econômico e de infraestrutura. O Brasil ele era sustentado economicamente pelo café. Era o principal produto econômico do Brasil, o maior produtor. Inclusive ainda somos o maior produtor de café. Nesse período o Brasil vivia de cafezais. Olha aí as imagens, está vendo? Os barões do café, a República Velha, que era influenciada também por esses barões do café. Só que vai acontecer dois fatos históricos que vão mudar isso. A Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, lá nos Estados Unidos. O café perdeu muito seu valor de mercado.
E isso contribuiu para a industrialização brasileira. Por quê? Porque o Brasil foi quebrando. O café perdeu o valor. Não tinha mais valor de produto de mercado. Fez com que o governo de Getúlio Vargas abrisse as portas para a indústria, né? Para que outros investidores viessem investir no Brasil. E a mão de obra agora começou a se qualificar. Então o Brasil foi obrigado. Deixou de ser agrícola e agora passa a se tornar industrial, né? Lá na região sudeste. Então veja que fatos históricos vão mudar todo o cenário da economia do Brasil, certo? Olha as imagens dos cafezais, principalmente lá na região sudeste, os pátios de secagem dos cafezais. Então, muito importante. Lembrem do café para o Brasil, tá? Foi fundamental. Agora, crescimento demográfico. Demográfico, gente, é população, tá certo? Fatores da população. A taxa de crescimento demográfico do Brasil está em constante processo de declínio. Declínio é decadência. Esse fato é consequência do planejamento familiar e principalmente da redução da taxa de fecundidade. Olha aí, o que quer dizer isso? Fecundidade, o número de filhos que a mulher vai ter durante o seu período, né, sua idade fértil. Por isso, fecundidade ou fertilidade. Antigamente, olha, até a década de 60 ou até 70, né, a família brasileira era composta de vários filhos. Olha aí a imagem, olha a diferença. O casal aí com 15, 16 filhos. Né, isso era comum naquela época. Agora a redução da taxa de fecundidade é outra, a realidade agora. Existe um planejamento familiar. O casal tem um filho, 2 no máximo, tá? Em média. Por quê? Porque existe agora um planejamento. A mulher está inserida no mercado de trabalho, tá? O homem, a maioria não é mais agricultor, então vai também trabalhar. Essas crianças agora vão ter outro custo de vida mais elevado. Tudo vai mudar, tá certo? Então, a taxa de fecundidade, ela diminui. Isso não quer dizer que a população está diminuindo. Não, não tem nada a ver. O número de filhos diminuiu. Mas a quantidade de mulheres que está tendo um filho ou 2 é muito superior às mulheres antigamente, que era uma quantidade menor. Tá? Então, a população continua a crescer. Lembrem disso. Só diminuiu a fecundidade. Aí a região sudeste é a mais populosa e a mais povoada do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Olha aí, ó. É o estado do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, os dois mais populosos, junto com Minas Gerais. E a região brasileira mais populosa e mais povoada é a região sudeste, tá? Lembrem disso para fazer a avaliação, que nossas referências. Obrigado pela atenção. Estudem, façam uma boa prova, um bom desempenho e até a próxima.